Ô, Grice, o que nós tivemos sábado, além de muita água? Temos e obviamente que reconhecer o futebol que o Inter pratica, principalmente neste segundo turno, né, após as tragédias lá no Rio Grande do Sul, mas o Atlético estava com um time bem alternativo, o Galo perdeu. Ô, CJ, acho que o Atlético fez um jogo, enquanto dá pra falar do futebol, né? Porque no segundo tempo não dá pra tirar nada, absolutamente. E aí é um problema do futebol brasileiro, do calendário brasileiro, porque eu não tenho a menor dúvida que em uma condição normal de calendário, tempo e temperatura, o Marcelo de Lima Henrique teria paralisado o jogo. Mas é uma ingenuidade muito grande a gente não achar, ou a gente achar, que o árbitro vai para o jogo sem saber que ele estava fazendo esse jogo no sábado e que o Atlético tinha um jogo na Argentina na terça-feira decisivo pela Libertadores, que não tem espaço no calendário para continuar esse jogo em outra data, etc., que seria um grande problema para o campeonato a paralisação do jogo, e por isso o jogo seguiu mesmo sem a menor condição de que ele acontecesse, né? O segundo tempo foi horrível. Mas acho que o primeiro tempo o Atlético competiu muito bem, mesmo com o time reserva, mesmo com o time todo modificado. O Otávio aí talvez, né, o único titular de linha, que a gente pode considerar ainda que seja um titular do time, embora tenha ficado fora do último jogo por opção do técnico. Eu acho que ainda dá para considerar o Otávio um titular. Mas mesmo com o time todo modificado... E o Everson, né? Você falou e o Everson de linha. Mas mesmo com o time todo modificado, conseguiu competir muito bem. Fez um primeiro tempo muito igual. Foi um primeiro tempo muito igual mesmo, em determinado momento o Inter um pouco melhor, em determinado momento o Atlético um pouco melhor, mas assim, o Atlético teve mais posse, chances claras, assim, para mim foram as mesmas de um lado e de outro. O Inter venceu por 2-1 no primeiro tempo, mas se tivesse ficado 1-1, por exemplo, não seria nenhum absurdo, acho até que seria o resultado mais justo, o empate pro primeiro tempo. Mas enfim, tomou o 2-1 no primeiro tempo, aí toma o terceiro gol, já com a água tomando conta do jogo, né? Segundo tempo não dá para tirar muita coisa, como eu disse, mas acho que competiu bem o Atlético jogando com o time reserva diante de um dos melhores times do campeonato nesse momento, né? O Inter vem aí deixa eu até pegar a sequência aqui, mas acho que são 10 jogos sem perder. 11 jogos agora sem perder, sendo que desses 11, 8 vitórias e 3 empates. Né? Assim, muito forte a sequência do Inter. E o Atlético, repito, mesmo com o time reserva, conseguiu competir muito legal nesse jogo. Muito legal, não tem jogo. O Otávio, já que você citou o Otávio, o único titular de linha, ele falou sobre o jogo e a dificuldade de jogar no gramado. Que gramado, né, gente? Aquilo ali era muita água, né? Aliás, uma crítica aqui ao sistema de drenagem da Arena MRV, misericórdia. Mas caiu um mundo d'água. Mas, pô, vamos lá, né? Só um pedaço. Um pedaço estava chupando a água, o outro não estava. Então vamos lá, dificuldade de jogar. O Otávio falou sobre o jogo, que o Atlético competiu ou não, Otávio? Foram dois tempos totalmente distintos, né? O primeiro tempo, eu até achei que a gente fez um bom primeiro tempo. Infelizmente, a gente tomou 2 gols muito rápido. E a gente conseguiu diminuir o placar. Terminamos o primeiro tempo mais próximo de empatar em cima do adversário, até a torcida reconheceu. Infelizmente, quando a gente volta do vestiário com a estratégia de jogo, a chuva acaba complicando totalmente e é impraticável, né? Até teve a oportunidade de, vai parar ou não vai, mas, cara, não ia mudar por conta do estado que estava o gramado, estava muito crítico. Ele conversou com vocês ali? Então, ele até conversou, mas ali foi decisão tomada entre os atletas mesmo, falou, vamos continuar porque o nosso lado de cá ainda estava, que é o lado que trocou o gramado, estava um pouco mais encharcado, mais difícil. O lado que a gente estava atacando, estava até conseguindo praticar futebol, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu impor o ritmo. Eles foram lá, conseguiram no final do jogo ainda ampliar a vantagem. Infelizmente, a gente sabia da importância que é, principalmente em casa, vencer. Hoje era importantíssimo para nós. Mas agora, a vida que segue, a gente já tem um jogo importantíssimo terça-feira. Amanhã, viagem. Precisamos concentrar totalmente no jogo contra o River para a gente voltar de lá com a classificação. Nós até falávamos aqui, eu e o Vinícius Silveira, durante o jogo, eu estava lá em casa, pensei assim, por que o Milito não pegou o Alisson, que é um jogador de velocidade, que gosta de carregar a bola, gosta do drible, e não inverteu? Miranda. Foi para a ponta esquerda, porque né? ele estava atacando pela ponta direita, rente ao banco de reserva. Exato. Um jogador igual ele, que é de velocidade, de carregar, vai pro lado de lá, que lá tá melhor, você vai conseguir carregar a bola. E ele não fez essa inversão. Você falou, eu não tinha pensado nessa hipótese. Eu assistindo o jogo, na hora, porque assim, as decisões têm que ser tomadas na hora e rápida, né? A ideia era muito boa, não tinha pensado nisso. Porque o cara carrega a bola. Sim. Ele não vai ficar brigando na água ali, porque o campo que o Atlético defendia estava ruim e um pouco da lateral perto do banco também. Isso.
Então, você tinha o lado esquerdo do ataque do Galo, meio esquerdo, para você poder jogar. Isso. Mas não teve, o Milito não teve essa ideia, era uma alternativa legal. Ele botou Lemos e Rabelo no ataque, né? Para tentar umas bolas chuveiradas, mas... E ainda no segundo tempo, antes de cair a tempestade, até os 10 minutos, o Galo ainda teve 2 chances. Uma, se não me engano, com o Vargas e uma com o Igor Rabelo. Poderia ainda ter empatado ainda no início do segundo tempo. Contudo, né, concordo com o Gris que o time, mesmo um time completamente alternativo, jogou de igual para igual contra o Inter, que é um time que vem de 8 vitórias nos últimos 11 jogos. Então, assim, o desempenho não foi ruim dentro do que se esperava. Muitos jogadores sem ritmo, muitos jogadores que não têm jogado muito, mas o resultado muito ruim. E aí, falando um pouco da chuva, da paralisação do jogo, a coisa conspirou para que não desse mais confusão extra-campo, porque o Atlético não era tão... O Atlético era mais interessado em não adiar o jogo, porque tem um River e também não tem calendário. O Galo tem um jogo atrasado ainda. Se ao contrário, se o Galo tivesse ganhando o jogo de 3-1 ou de 2-1, o Inter provavelmente se jogaria no chão e pararia o jogo, gente. Porque o Inter ele só tá no Brasileiro, ele tem muitas chances de G4, de G6. A história seria completamente diferente. Todo mundo estava satisfeito com o que estava acontecendo. Parece até que o Milito queria uma paralisação, não sei como que seria feito, mas calhou para ser o Galo nessa situação, o jogo de Libertadores sexta-feira, porque senão o jogo teria que ser interrompido. Seja. E aí o calendário ia virar uma confusão. Ia ter que jogar lá para depois de 8 de dezembro, que eu acho que é o último jogo do Brasileiro. Então deu tudo certo, pensando no sentido que o Galo não está tão focado no Brasileiro. A CBF, assim, entre aspas, deu sorte porque caiu com o Galo essa situação. E com a vitória, o Internacional chega a 93% de probabilidade de jogar Libertadores na próxima temporada, tá? Um time que estava sem estádio no começo sem do estádio. Começo não tinha cidade, né? Não tinha Porto Alegre, né? Não tinha cidade. Não tinha cidade. Estava jogando tinha fora. centro de treinamento, muito se criticou no início também dos altos investimentos, né? Sem um aporte externo no Internacional, e aí se provando que talvez dá certo, gente. Às vezes dá certo. Mas grande trabalho do Roger, tá? Grande trabalho do Roger. Diga. E falando um pouco do gramado, assim, quando você começa a achar que as coisas estão se ajustando, né? A acústica deu uma melhorada, o gramado em si para jogar futebol contra o River e contra o Vasco, não, antes do Vasco, Fluminense também, tinha dado bons sinais, aí metade do campo inunda, né? Aquilo aí é inundação. Aquilo é encharcou. E do outro lado, uma condição, então assim... Água tem que ter um pouco mais cuidado, assim, não dá água pra não entender desceu, muito. cara. Não, gente, não é que não... sistema de drenagem e tal. Simplesmente a água empoçou. Claro que choveu muito. Muita água, rapidamente. Volume de água foi muito exato. Beleza, perfeito. Mas por que um lado, né? É porque a gente não teve condição de avaliar no mesmo momento os gramados de Mineirão Independência, tá? Mas eu duvido que estavam da mesma forma. Enquanto você só ver que um duvida... dos lados ficou bom, né? Ficou, o que mostra ficou. claro que havia um problema é que em uma parte do gramado... Onde a grama foi trocada. Exatamente. Uma parte do gramado estava ok, assim, não estava ótimo, porque não é impossível estar ótimo com a quantidade de chuva que caiu, mas dava para jogar e a outra parte não. Isso mostra que tem ali uma falta de cuidado.